Olá pessoal, eu sou Miguel Cassiano e você está no canal O Vascaíno Autêntico. Canal esse que foi criado para falar de futebol, em especial do meu, do seu, do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Aguardem a vinheta. Hoje, dia 25 de julho de 2022, conforme combinado no último vídeo, no dia sábado próximo passado, no pós-jogo, nós falamos que se caso acontecesse alguma coisa com o Mauricinho, nós iríamos gravar um vídeo aqui para a gente comentar sobre o assunto. E na verdade ele não já é mais o treinador do Vasco. Mauricinho foi demitido, a diretoria do Vasco achou que tinha que demiti-lo porque os resultados não estavam sendo o esperado, porque ele mudou a equipe do Vasco, né? Ele colocou o dedo dele para fazer a equipe do Vasco jogar conforme ele queria. Ele achou que o sistema ofensivo do Vasco não era bom e realmente não era. Ele queria, né, melhorar o sistema ofensivo do Vasco e acabou desequilibrando, como eu já comentei, né, que ele acabou causando um desequilíbrio na parte defensiva e aí os resultados não vieram. Como os jogadores do Vasco comentam, né, eles deram aí alguns relatórios comentando que o Mauricinho nos treinamentos, os treinamentos que o Vasco fazia eram de bastante intensidade. Eram treinos intensos, o time fazia muitos gols nos treinamentos, porém nos jogos não dava liga. Essa história eu já ouvi muito ano passado. Quando Zé Ricardo foi esse ano, quando Marcelo Cabo foi demitido, né? Na segunda divisão do ano passado, a gente ouvia muito isso dos jogadores. Rapaz, o Vasco treina bem, quando chega dentro de campo, não dá liga. Eu vi muito esses comentários no ano passado, esse depoimento dos jogadores do Vasco. Então estava acontecendo isso também com o Mauricinho. O time treinava bem, fazia muitos gols nos treinamentos, como ele queria, só que dentro de campo isso não acontecia. Ou seja, na teoria funcionava, porque treinamento não vale 3 pontos. Treinamento e jogo valendo 3 pontos é totalmente diferente. É a mesma coisa quando eu bato um baba aqui e quando eu vou jogar uma partida valendo 3 pontos. A diferença é muito grande. O psicológico muda. Os jogadores que você vai jogar ali naquele momento não são os que você está acostumado a jogar todos os dias no baba, né? Em todos os babas, no caso nosso, é toda semana. Lá, os treinamentos todos os dias são os mesmos jogadores, os jogadores que vão vir jogar com você são totalmente diferentes. Então isso é diferente, treinamento e jogo valendo 3 pontos é diferente, eu sinto isso. O meu psicológico quando eu vou jogar um jogo valendo 3 pontos e quando eu estou treinando. Quando eu estou treinando você não tem responsabilidade nenhuma, você joga à vontade, solto, leve, livre e solto, porque tanto faz ganhar como perder, não tem problema, não tem cobrança. Agora valendo 3 pontos, meu filho, muda tudo, psicológico. Muda o emocional, muda tudo. Então é isso que estava acontecendo com o Vasco. Até que, teoricamente, ele estava pensando bem, que eu também vi uma evolução no ataque do Vasco. Com certeza, o time do meio de campo para frente do Vasco tocava mais a bola. Que com o Zé Ricardo não conseguia tocar muita bola. Quando chegava lá no meio de campo era obrigado a voltar, porque não tinha tantos jogadores no meio de campo. Ou seja, do meio de campo para frente, para continuar aquele toque de bola. Esse treinador Mauricinho, ele povoou mais o meio de campo para frente, né? Então você tocava mais a bola, você ofendia mais o adversário, você tinha até mais chances de gols, né? Você chutava mais a gol, você tinha mais finalizações, porém, do meio de campo para trás, né? Causou um desequilíbrio, como eu comentei lá no pós-jogo de Vasco e Vila Nova. Então estava vendo esse desequilíbrio e ele não estava conseguindo equilibrar os 3 setores, defesa, meio de campo e ataque. Até que meio de campo e ataque estava havendo um equilíbrio,
né? Apesar de que não estava conseguindo marcar muitos gols, mas estava finalizando mais com certeza. O time adversário é que estava jogando mais fechado, até sabendo porque o Vasco estava mais ofensivo. Porém, nos contra-ataques do time adversário, a nossa defesa ficava vulnerável, porque o nosso jogador, o Yuri Lara, o nosso pitbull, estava jogando mais do meio de campo para frente do que do meio de campo para trás. Então nós não estávamos tendo proteção. Então, meus queridos, por conta disso, os resultados não vieram, não estava dando liga nas partidas, acabaram demitindo o Mauricinho. Não era o que eu queria. Eu queria que ele conseguisse ajustar ali também, meio de campo e defesa, para que ficasse tudo ajustadinho, né? E o Vasco continuasse bem no campeonato. Mas não foi o que aconteceu. Teoricamente funcionava nos treinamentos, mas dentro de campo não dava liga, como diziam os jogadores, né? Conforme depoimento de vários jogadores que foram entrevistados e fizeram, né? Deram esse depoimento para a imprensa. Então, nós iremos ali beber uma água, retornaremos para continuar esse papo, porque esse vídeo hoje é muito rápido. É um vídeo só para a gente falar conforme eu tinha comprometido, aliás, conforme eu tinha prometido para vocês, caso acontecesse alguma coisa com o Mauricinho. Aguarde um pouquinho, nós retornaremos em seguida. Como eu estava falando, já retornei, não deu liga e acabaram demitindo o nosso Mauricinho. Não é o que eu queria, na verdade eu queria que ele ajustasse, porque eu estava gostando do time do meio de campo para frente. Claro que eu não estava gostando do time do meio de campo para trás, porque a gente viu que causou desestabilizou, né? O time ficou desestabilizado, não estava vendo a estabilidade, né? Houve ali, a gente percebeu que defesa e meio de campo não estava tendo mais aquela estabilidade que tinha com o Zé Ricardo, né? Como eu falei e comentei já algumas vezes, do meio de campo para frente com certeza o time melhorou, mas do meio de campo para trás não estava funcionando mais, conforme o Zé Ricardo tinha deixado. Eu também quero aqui, né, ressaltar um assunto que eu falei no pós-jogo, né, de sábado passado, então quero corrigir. Eu falei que o próximo jogo do Vasco, que talvez Mauricinho não estivesse mais comandando o Vasco, seria Vasco e Chapecoense. Mas na verdade o jogo de quinta-feira não é Vasco e Chapecoense, é Vasco e CRB. O jogo Vasco e Chapecoense será domingo, talvez esse jogo no Maracanã, com a estreia de Alex Teixeira, né? E não é contra a Chapecoense na quinta, e sim no domingo, que no pós-jogo eu comentei que o próximo jogo do Vasco seria contra a Chapecoense. Então eu estou aqui fazendo uma correção, que é contra o CRB na quinta e com a Chapecoense no domingo. Inclusive o Vasco está de novo naquela briga de braço aí com o Flamengo para poder, né, ver se consegue fazer com que esse jogo de domingo contra a Chapecoense na estreia de Alex Teixeira seja no Maracanã. Com a torcida ali a favor, porque agora a torcida, com a demissão do Mauricinho, a torcida vai voltar a torcer para o Vasco, vai começar a incentivar novamente o Vasco, porque ultimamente eles estavam vaiando, né? E estava surtindo o efeito contrário. Ao invés de ajudar, era prejudicando, porque isso deixava o jogador nervoso, claro. Você jogando apoiado por 10, 20, 30 torcedores, te ajuda psicologicamente e emocionalmente. Mas mais de 20 mil, quando era em São Januário, 22, 23 mil vaiando, aí o efeito é contrário. O cara fica nervoso e o time adversário cresce, né? Imagina 60 mil no Maracanã, que normalmente é isso, né? Que o Vasco coloca de público lá no Maracanã. 60 mil, ao invés de estar te ajudando, está te vaiando. Efeito contrário, ajuda o adversário. Então, com a saída, a demissão do Mauricinho, com certeza a torcida do Vasco vai voltar a torcer a favor, porque alguns jogos atrás ele já estava torcendo contra, e isso não é bom. Eu é que de forma alguma vou torcer contra o meu time do coração. Em hipótese alguma, como eu falei. E, inclusive eu estava torcendo também para o Mauricinho dar certo. Por quê? Se eu estiver torcendo contra ele, eu estou torcendo contra o meu time. Então eu estava torcendo que desse certo. Infelizmente ele não conseguiu ajustar. Ele não conseguiu esse equilíbrio, que a palavra nesse tanto fugiu. Não conseguiu esse equilíbrio entre defesa e meio de campo ataque. Ele conseguiu melhorar meio de campo ataque, mas meio de campo defesa, infelizmente, causou um desequilíbrio. Talvez ele conseguisse fazer com que isso voltasse a equilibrar-se, porém o tempo do Vasco, a gordurinha que nós tínhamos aí, ó, já queimou, nós já estamos aí em terceiro lugar. A diferença
nossa para o quinto colocado já não é mais aquela de 8, 9, 10 pontos, não, já caiu para 7. E de acordo com a rodada de hoje, pode passar a ser só 3 pontos de diferença para o quinto colocado, que não é bom. Então nós temos que voltar a ganhar as partidas. Eu tenho certeza que essas duas partidas que virão aí, tanto contra o CRB como contra a Chapecoense, nós vamos ganhar essas duas, porque o nosso treinador interino vai assumir essas duas partidas. O próximo treinador que vai ser contratado pelo Vasco só vai comandar o Vasco depois do jogo Vasco e Chapecoense. Então esses dois jogos com certeza nós teremos vitória, porque ele, quando pegou do Zé Ricardo, as duas partidas seguintes ele ganhou tranquilo, inclusive o Vasco jogou bem. Eu fiquei sabendo que ele foi consultado para ficar como treinador do Vasco, mas ele não quis. Ele preferiu ficar como interino. Porque a gente sabe, né? Se o cara tá lá como interino, o treinador sai, ele fica assumindo, beleza. Mas se ele assume o cargo de treinador e não der certo, vai mandado embora. E aí? Um cara novato, sem experiência, para conseguir emprego em outro clube, fica difícil. Por isso que os interinos não querem assumir. Eles preferem ficar como interino. E é melhor, a situação é mais tranquila, mais confortável. Eu faria o mesmo. Pois é, meus queridos, fiquem com Deus. Uma boa noite, muito obrigado. Continue assistindo os vídeos, apoiando, compartilhando para que possamos chegar logo a 1000 e fazer aquele sorteio das 3 camisas oficiais do seu clube do coração. Espero que seja Vasco. Caso não seja, não tem problema, ganhar a sua camisa oficial do seu clube do coração. E depois dos 1000 inscritos, nós aí com certeza iremos chegar a mais de 10 mil inscritos. E com certeza lá na frente nós faremos mais sorteios, se for essa a vontade de Deus. Fiquem todos com Deus, uma boa noite, muito obrigado e continuem me apoiando. Fiquem com Deus, tchau, tchau.